Recentemente, um novo cenário político global começou a emergir, sugerindo uma reconfiguração das alianças internacionais e sinalizando o aumento das tensões entre potências. A proposta de uma aliança entre a Dinamarca e uma potência estrangeira para garantir o controle da Groenlândia acende debates sobre a relevância geopolítica da ilha e a vulnerabilidade das relações de segurança europeias. Apesar de um acordo de defesa assinado em 2024, circulam dúvidas sobre a robustez do apoio necessário para assegurar a proteção desse território estratégico. A ideia de que uma grande potência poderia assumir um papel ativo para garantir a integridade da Groenlândia sublinha a importância crescente dessa região, situada entre os oceanos Atlântico e Ártico. Com vastos recursos naturais como petróleo, gás e minerais valiosos, a Groenlândia se tornou um ponto crucial nas disputas globais por recursos. O Ártico, com suas imensas reservas de hidrocarbonetos, é estimado possuir cerca de 13% do petróleo e 30% do gás natural do mundo, tornando-se assim um campo de competição cada vez mais intenso. Com o agravamento das mudanças climáticas, novas perspectivas econômicas estão surgindo na região, tornando a Groenlândia um ponto de interesse crescente para potências globais. O potencial para a exploração de recursos naturais e o acesso a novas rotas marítimas tornaram a ilha um alvo estratégico, com a possibilidade de uma intervenção militar para garantir sua soberania, gerando inquietações entre os aliados da Dinamarca. Há um crescente questionamento sobre as intenções por trás das movimentações, com muitos se perguntando até que ponto essas ações são parte de um plano maior. Diante desse cenário, alguns membros do parlamento dinamarquês começaram a propor respostas audaciosas, sinalizando a gravidade da situação. Um deles sugeriu que, caso a tensão continue a escalar, seriam necessárias ações mais drásticas para proteger os interesses e a segurança nacional. Essas propostas indicam que, para impedir o avanço de potências externas, podem ser formadas alianças inesperadas. O controle sobre a Groenlândia não é mais uma prioridade apenas para a Dinamarca, mas também para outros países que enxergam o Ártico como um território de crescente valor estratégico. A instalação de bases militares ao longo da região reforça a ideia de que o domínio do Ártico está se tornando um dos principais focos das disputas geopolíticas contemporâneas. Essa realidade expõe ainda a fragilidade das pequenas nações quando confrontadas com potências militares de maior porte. A Dinamarca, cujas capacidades militares foram significativamente diminuídas devido a compromissos internacionais em outros conflitos, se vê agora em uma posição vulnerável, colocando em dúvida sua capacidade de proteger efetivamente a Groenlândia contra ameaças externas. A fragilidade das defesas dinamarquesas evidencia ainda mais a necessidade urgente de uma nova estratégia para garantir a segurança da ilha e, por extensão, da região. Além disso, a disputa pela soberania da Groenlândia é um reflexo de uma mudança mais ampla nas alianças globais, onde velhas relações de poder estão sendo reavaliadas e novas dinâmicas estão surgindo com força. O tradicional equilíbrio de poder, que durante décadas esteve sustentado por blocos rígidos de aliados, está dando lugar a uma configuração mais flexível e estratégica, onde os interesses nacionais podem prevalecer sobre os pactos históricos. À medida que países como a China, Rússia e os Estados Unidos se posicionam de maneira mais agressiva em regiões-chave, como o Ártico, vemos uma redefinição das prioridades de segurança global. O debate sobre a soberania da Groenlândia reflete essa mudança, com potências globais não apenas tentando expandir sua influência, mas também garantindo acesso estratégico a recursos naturais essenciais para o futuro energético do mundo. A crescente movimentação para envolver uma potência externa na proteção da Groenlândia simboliza a intensificação dessa reconfiguração global. Se antes a Dinamarca contava com uma rede de segurança ocidental para respaldar suas ações, hoje o cenário exige que ela reconsidere suas alianças e busque apoio em novas esferas de influência. Esse movimento pode ser interpretado como um reflexo das incertezas em torno do papel tradicional das grandes potências ocidentais e da ascensão de atores globais com ambições próprias. O fortalecimento de laços com potências extraterritoriais pode ser necessário para assegurar a soberania de territórios estratégicos como a Groenlândia, mas também
também abre portas para uma nova forma de diplomacia internacional, onde os alinhamentos são mais dinâmicos e adaptáveis. Enquanto isso, os cidadãos da Groenlândia se encontram no epicentro dessa disputa geopolítica, com implicações que vão muito além de suas fronteiras. Embora a ilha tenha sido muitas vezes vista como um território remoto e marginal, ela agora se torna uma peça central no tabuleiro global, com as potências mundiais fazendo de tudo para garantir seu controle. As questões de segurança e estabilidade na região levantam preocupações em escala global, já que mudanças no equilíbrio de poder do Ártico podem afetar a segurança energética, o comércio internacional e até mesmo os acordos ambientais globais. As recentes tensões sobre a soberania de áreas estratégicas na região reforçam a percepção de que o controle do Ártico não se resume a uma simples disputa territorial, mas é uma competição sobre quem, afinal, definirá as regras da geopolítica mundial nas próximas décadas. O impacto dessa disputa vai além da Guerra Fria tradicional por territórios. Trata-se de uma luta estratégica e econômica, onde o Ártico se tornou um ponto de convergência para interesses comerciais, científicos e militares. Com o derretimento das calotas polares, novos caminhos comerciais e acesso a recursos naturais estão sendo cada vez mais disputados, o que coloca a Groenlândia em uma posição de valor estratégico. O controle desses recursos pode significar uma vantagem decisiva no futuro da indústria energética, no desenvolvimento de novas tecnologias de exploração e até mesmo no controle das rotas de navegação mais curtas entre o Oriente e o Ocidente. Portanto, a disputa pelo controle do Ártico, e especialmente pela soberania da Groenlândia, transcende o que poderia ser entendido como uma simples disputa territorial entre algumas nações. Ela reflete um movimento mais profundo e significativo dentro da reorganização das forças globais, onde velhos paradigmas de domínio e autoridade estão sendo postos à prova. O que antes era uma disputa velada entre pequenas ações diplomáticas e acordos de baixo perfil, agora se transformou em um campo aberto de confrontos indiretos por influência, pelo controle de recursos vitais e, o mais importante, pela definição dos rumos da geopolítica global no futuro. O Ártico, com suas vastas reservas de petróleo, gás e minerais, se tornou um palco para potências globais que buscam não apenas o domínio territorial, mas também o controle das rotas comerciais e recursos essenciais para os próximos anos. A crescente visibilidade da Groenlândia nesse contexto reflete a intensificação dessas tensões, já que a ilha, anteriormente vista como um território isolado e sem grande importância estratégica, agora se tornou o centro de uma disputa global. O destino da Groenlândia pode ser interpretado como um microcosmo das disputas mais amplas que estão ocorrendo no cenário internacional, refletindo as dificuldades enfrentadas por países menores quando se veem diante de superpotências que, muitas vezes, impõem suas regras no jogo global. Este é um lembrete de como pequenas nações podem ser peões em um tabuleiro de xadrez global, onde as grandes potências ditam os movimentos, enquanto buscam ampliar sua influência e garantir seus interesses em uma competição constante. Nesse contexto, a busca por soluções eficazes para proteger a Groenlândia destaca a urgência de uma diplomacia mais flexível e de alianças estratégicas mais bem estruturadas. Em um mundo onde as tensões geopolíticas estão cada vez mais acentuadas, a capacidade de adaptação e de formar parcerias pragmáticas será a chave para a sobrevivência das pequenas nações. A Dinamarca, por exemplo, precisa não apenas reforçar suas defesas tradicionais, mas também buscar aliados fora do bloco tradicional de segurança, uma vez que as configurações de poder estão mudando rapidamente. A resposta diplomática à ameaça de controle externo sobre a Groenlândia exige, portanto, uma visão de longo prazo e a capacidade de antecipar as novas dinâmicas geopolíticas que estão surgindo. Além disso, essa disputa demonstra a necessidade de renovação nas estruturas de governança global, especialmente aquelas que envolvem o Ártico e regiões geopolíticas de alto valor estratégico. O papel das organizações internacionais, como as Nações Unidas e o Conselho Ártico, está sendo questionado à medida que
que novas alianças bilaterais e blocos estratégicos se formam para enfrentar os desafios impostos pela competição por recursos naturais e domínio territorial. A busca por soluções não apenas exige uma ação coordenada entre os países envolvidos, mas também o fortalecimento de mecanismos multilaterais que permitam a gestão pacífica de recursos compartilhados, garantindo a segurança e estabilidade em uma região cada vez mais disputada. Portanto, o controle da Groenlândia se tornou um símbolo das dificuldades que as pequenas nações enfrentam ao tentar proteger seus interesses em um cenário global de crescente polarização e competição. À medida que as superpotências disputam o domínio do Ártico, a capacidade de países menores de se adaptar e formar alianças estratégicas será determinante para sua sobrevivência política e econômica. Nesse novo mundo, as nações devem ser capazes de pensar além das suas fronteiras imediatas e adotar uma postura mais proativa para garantir que seus interesses sejam protegidos, enquanto colaboram em questões globais cruciais para a paz e estabilidade internacional.